Senhor Presidente, senhores deputados, senhores membros do Conselho de Finanças Públicas. Portanto, antes de mais agradecer o vosso contributo, o vosso relatório, que juntamente com o relatório ou o parecer da UTAU vem trazer um conjunto de informações importantes para a discussão deste tema, que não é um tema facilmente perceptível pela generalidade dos cidadãos. Portanto, estamos a falar de matéria que, pela sua tecnicidade, está mais distante daquelas questões que normalmente são discutidas no espaço público. E a primeira sensação que nós temos ao ver o vosso parecer e também o da UTAU é que as alterações que o Governo pretende introduzir na Lei de Enquadramento Orçamental vêm efetivamente alterar substancialmente a pedra angular das finanças públicas, o que nos leva a concluir que, eventualmente, os arquitetos do Governo querem rejeitar esta pedra angular das finanças públicas. E, essencialmente, estarão em discussão duas visões sobre a forma como nós apresentamos as contas do Estado, numa perspectiva, uma lógica de caixa, portanto, uma perspectiva mais doméstica, menos ambiciosa, mais consentânea com o improviso ou o estado de alma na gestão dos dinheiros públicos, e, por outro lado, aquela visão que já hoje consta da Lei de 2015, que é uma visão mais ambiciosa e que visa dar a conhecer não só qual é o património do Estado, quais são os resultados do Estado na gestão dos seus programas orçamentais e conseguirmos perceber se efetivamente existe um cumprimento ou uma inércia na execução das autorizações orçamentais dadas por esta Assembleia da República. E, efetivamente, esta é uma discussão que, apesar de ser técnica, apesar de estar mais distanciada do debate público, daquilo que normalmente os cidadãos costumam olhar como mais relevante, efetivamente nós, no Parlamento, temos a função primordial de trazer para cima da mesa aquelas que são as questões essenciais e tentar aperfeiçoar lá onde não haja essa perfeição. E, portanto, o Parlamento não pode ser simplesmente um interposto legislativo que recebe documentos do Governo e que os aprova sem mais e, portanto, devemos bater-nos pela questão da transparência e da prestação de contas do Estado. E devemos bater-nos também para que o escrutínio desta Assembleia da República não seja colocado em causa com alterações pontuais que condicionam a própria atuação do Parlamento. E, portanto, gostava de deixar as seguintes questões. Portanto, por um lado, já percebemos que, adotando a primeira visão que referi, portanto, a lógica de caixa, o Governo pretende abandonar a ambição de uma contabilidade financeira ou patrimonial interligada com uma contabilidade analítica e orçamental para todas as administrações públicas. Considera, pergunto eu, o Conselho de Finanças Públicas que estamos perante um retrocesso grave e que se afasta das experiências internacionais ou desejadas pela Comissão Europeia? E recordo aqui que, ainda que se possa dizer que esta é uma reforma complexa e que se possa dizer que outros países, como o Reino Unido ou a Nova Zelândia, demoraram muitos anos a implementar estas reformas, também não é menos verdade, bem pelo contrário, que a experiência desses países que demoraram muitos anos devem servir de lição para aquilo que é a nossa missão, e Portugal tem tido a colaboração e a ajuda de instâncias internacionais para poder levar a cabo as reformas que estavam já plasmadas na Lei de Enquadramento Orçamental. Uma outra questão que gostaria de apresentar é se a alteração para uma lógica de caixa, a análise das contas públicas para uma lógica de caixa, se não vem contribuir para omitir aqueles que são os impactos das medidas de política tomadas hoje relativamente às gerações futuras. Portanto, se hoje tomarmos medidas no âmbito da segurança social ou de investimentos públicos ou parcerias público-privadas ou outras coisas, se essa lógica, que não a lógica do acréscimo, se não prejudica a verdadeira percepção sobre o impacto que eventualmente advirá para as gerações futuras. E, portanto, coloca aqui uma desigualdade assinalável, se a vossa resposta for afirmativa, naquilo que são as condições hoje de execução da política e aquelas que serão as condições menores das gerações futuras, se hoje condicionarmos a atuação dessas mesmas gerações futuras.
Perguntava também se este abandono da contabilidade financeira é compatível com a garantia de uma boa gestão pública. Também era uma pergunta que vos gostava de apresentar. Ao admitir-se que a Lei do Orçamento de Estado pode alterar os limites vinculativos definidos na Lei das GOP, isso constituirá, eventualmente, também um desvirtuar do processo orçamental. Referiram aqui a questão da lei vinculada ou a lei vinculante. Gostava que pudessem, eventualmente, desenvolver um bocadinho mais e se é recomendável seguirmos esse caminho. Perguntar-vos também se a limitação que é apresentada na proposta do Governo relativamente às sugestões que a Assembleia venha a fazer no futuro em processos orçamentais, condicionando as propostas dos partidos a uma análise sobre o seu impacto orçamental, não constitui uma limitação excessiva do poder do Parlamento, quando é o Parlamento que efetivamente deve garantir a aprovação dos limites da despesa. E, por último, para terminar, gostava de vos perguntar se até hoje conseguiram perceber porque é que a reforma da Lei de Enquadramento Orçamental foi adiada tantas vezes e quais são, enfim, os verdadeiros alcances ou os resultados que já se conseguiram hoje com a lei que foi produzida anteriormente e que o Tribunal de Contas, como é sabido, tem vindo a analisar sucessivamente, sem compreender efetivamente porque é que a reforma tem sido adiada. Obrigado.